Bora, bora, bora. Vamos começar mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sábado, dia 26 de outubro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E neste capítulo, nós vamos falar um pouquinho da relação ali de Davi, do rei Davi, agora já proclamado rei sobre toda a Israel, ou seja, Davi que antes governava somente a região de Judá, somente o reino de Judá, e lá ele governou por 7 anos e 6 meses, Agora ele já foi proclamado rei sobre todo Israel, sobre todo o povo de Israel. Porque naquele tempo, naquela época, o reino de Israel, que abrangia todas as regiões, inclusive Judá, naquela época aquele país, aquele reino já estava separado, já estava dividido. Então você tinha Davi, que era o rei de Judá, da região ali de Hebron, Judá, e você tinha Isbosete, que era o rei de Israel, o quarto filho ali de Saul, o quarto filho de Saul, porque os 3 primeiros filhos, inclusive Jonathan, eles morreram numa batalha ali junto com o rei Saul. Então Isbosete, que era o quarto filho, que não era um homem de luta, não era um homem de guerra, não era um homem de batalha, Ele, no caso, ele foi colocado ali como rei pelo comandante, por quem? Pelo comandante ali da guarda de Israel, chamado Abner, da guarda de Saul, chamado Abner. Então, enquanto Davi foi empossado rei ali nas terras de Judá, Abner, já para cumprir o seu plano ali, ele já foi lá e já proclamou Isbosete como sendo o rei de Israel. Mas depois da morte de Abner e também da morte de Isbosete, então Davi ele assumiu ali, ele fez um acordo com todos os anciãos das outras tribos de Israel e ele assumiu o reino de Israel por completo. Ele passou a governar tanto em Israel, ao qual ele governou por 33 anos, como também a região de Judá, o qual ele governou por 7 anos e 6 meses. Então, no total do reinado de Davi, quando ele morre, ele governou por 40 anos, pois Davi tinha 30 anos quando ele assumiu o reino completo ali de todo o povo de Israel, Então, quando ele assumiu ali, ele tinha 30 anos e governou, até os 70 anos, Então, 30 anos aliás, governou por 40 anos, todo Israel ele governou por 40 anos, 33 anos em Israel e 7 anos e 6 meses em Judá, fazendo um total de 40 anos. Então, nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho da relação de Davi ali com a arca de Deus, a arca da aliança, como fez Davi para levar a arca da aliança desde Judá até Jerusalém, até sua casa ali em Jerusalém, onde ele havia feito um tabernáculo para que a arca fosse colocada e repousasse ali, no tabernáculo do Senhor, perfeito? Então é disso que nós vamos falar neste capítulo de hoje, o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, também chamado do segundo livro de Reis, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, no nosso YouTube aqui, para que você possa fortalecer, para que você possa nos ajudar sempre a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza, sabedoria, de prosperidade, ou seja, somente as coisas boas, pois Deus não te fez para ser um pobre e miserável e viver na escassez, na miséria, na necessidade e na precisão. Deus te fez para ser pleno, para ter vida plena, com muita riqueza, com muita alegria, com muita saúde, ou seja, riqueza não é dinheiro, gente, riqueza não é dinheiro, riqueza é todas as coisas boas que Deus fez neste mundo para todos nós, ok? Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar ali o botãozinho de inscrever-se, ok?
ok? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes pense nisso. Imagine só, um debate entre um tolo e um sábio, uma discussão, uma briga, ali um debate entre um tolo e um sábio. Você sabe quem vai vencer essa briga? Você sabe qual vai ser o ganhador? Quem vai vencer vai ser sempre o tolo. O tolo sempre vai vencer qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de debate, qualquer tipo de briga. O tolo sempre vai vencer. Então, em uma discussão entre um tolo e um sábio, o tolo sempre ganha, ok? Então pense nisso. Com essas palavras, então vamos começar a nossa leitura de hoje. E antes vamos aqui pegar para isso, né, a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, né? Eu sempre costumo dizer que a Bíblia não é um livro religioso, e sim um livro de sabedoria, um manual de instruções para a vida. E se sua vida não está sendo plena, se você não está tendo alegria, prosperidade, riqueza, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções, você ainda não sabe quais são as funções nem quais são os poderes que você tem para fazer sua vida ser uma vida plena, ok? Então, vamos aqui na nossa Bíblia Sagrada e vamos abrir aqui no 10º livro, né, chamado o segundo livro de Samuel, também chamado o segundo livro de Reis. Só lembrando que nossa Bíblia ela contém 66 livros, é uma verdadeira biblioteca em um livro só, ok? Então chegamos no capítulo 6 e se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para ter mais prosperidade e alegria na sua vida, eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Segunda Samuel, onde você vai achar os vídeos com os capítulos anteriores e você vai adquirir mais conhecimento, vai adquirindo mais sabedoria e vai tornando a sua vida mais leve, mais suave, perfeito? Então chegamos aqui no capítulo 6, né, do livro, segundo livro de Samuel, e no versículo 1 do capítulo 6 diz assim: mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000 homens. Então, veja só, Davi, ele separou ali 30.000 homens para fazer esse traslado, o traslado ali da Arca da Aliança, da Arca de Deus, desde Judá até Jerusalém, onde Davi residia, correto? Versículo 2: E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome de Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Então, Davi reuniu aquele povo todo ali para fazer o traslado ali da arca de Deus desde Judá até Jerusalém. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uza e Aió, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Então eles foram até Judá para trazer ali trazer a arca da aliança, né, desde Judá, né, a arca que estava ali na casa de Abinadab. Então seus filhos, né, Uza e Aió, os filhos eles que ficaram incumbidos então de fazer o transporte ali da arca, né, da arca da aliança. Versículo 4: E eles o retiraram da casa de Abinadab. Então eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aió seguiu adiante da arca. Então Aió seguiu adiante da arca, enquanto Uza estava ali do lado da arca, estava na parte de trás ali da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda a sorte de instrumentos feitos de madeira de cipreste, também com harpas, e com salteiros, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos, Então, Davi ia adiante da arca ali, ele ia cantando, dançando, brincando, né? Aquela coisa de muita alegria, pois Deus é alegria, Deus é felicidade, Deus é contentamento. Versículo 6: E quando chegaram à ira de Nacon,
Uza estendeu sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. Então, quando eles chegaram em um determinado lugar ali, Uza, né, ele ficou temeroso, ele achou que a arca de Deus iria cair ali do carro de bois, perfeito? Então ele se atreveu a colocar a mão ali na arca para segurar a arca para que ela não caísse, né? Porque os bois, né, os bois sacudiam ali a arca, então ele se atreveu a colocar a mão, né? E isso decretou a sua morte, né? E quando chegar a era de Nacon, Uza estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. Então ele temeroso ali, achando que a arca ia cair, ele pá, colocou a mão ali na arca, né? E essa foi a sua sentença de morte. Versículo 7: E a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. Então, a ira do Senhor se acendeu ali pela ousadia que Uza teve ali de colocar a mão na arca, mesmo que fosse para segurá-la. Ninguém podia tocar ali na arca de Deus, pois se quando a pessoa fazia isso, estava assinando a sua sentença de morte. Então Deus, a ira de Deus se acendeu ali contra Uza, né? E ele foi ferido por causa do seu erro, né? E ali mesmo ele morreu. Versículo 8: E Davi ficou aborrecido porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uza, e ele chamou o nome do lugar Pérez Uza até este dia. Então Davi ficou ali aborrecido, né? Porque Deus havia feito uma brecha, ou seja, um buraco, né? Então aquele negócio irrompeu um buraco ali no Uza, e ali ele mesmo, naquele mesmo lugar, ele morreu. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: Como a arca do Senhor virá para mim. Então Davi ele ficou temeroso ali com o que aconteceu ali com Uza, né? Então ele ficou se perguntando: como é que eu vou levar essa arca em segurança até Jerusalém? Pois não era um caminho fácil, não era um caminho curto, né? Então eles tinham que andar por muitos e muitos dias, perfeito? Então Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: Como a arca do Senhor virá até mim. Versículo 10: Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. Então Davi ele ficou temeroso ali, ele temeu, ele sabia que alguma coisa ruim podia acontecer, então ele parou ali com aquele traslado da arca, né, e deixou a arca ali na casa mais próxima ali daquele lugar onde morreu ali, no caso Uza, onde Deus feriu Uza, né? Então ele deixou ali na casa de Obed-edom, que era um homem geteu, era um geteu, né? Ele deixou ali. Versículo 11: E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Então durante 3 meses ele interrompeu aquele traslado ali da arca, né? Pois Davi ficou muito temeroso, né, que algo ruim poderia acontecer. Então ele ficou muito temeroso, então ele deixou a arca ali na casa de Obed-edom. Então durante 3 meses a arca ficou ali na casa daquele homem, né, e o Senhor abençoou, né, a casa daquele homem, né, e tudo que aquele homem fazia prosperou. Versículo 12: E contaram ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. Então, depois de 3 meses, Davi resolveu então seguir ali com sua viagem, com sua viagem, ou seja, Davi resolveu então continuar ali com o traslado da arca de Deus desde Judá até Jerusalém. Então dessa vez agora ele conseguiu, né? Ele não mais temeroso, ele conseguiu então levar a arca com júbilo, com êxito, né? Até a casa de Deus. E assim sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. Então, né, Davi fez sacrifício ali pelo Senhor, depois que eles conseguiram avançar um pouco ali com a arca. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido com um efode de linho. Então Davi dançou e cantou e brincou ali à frente da arca com toda a sua força. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor
com brados e com som de trombetas. Então eles festejavam ali com brados e com som de trombeta, pois eles haviam conseguido levar então a arca do Senhor até a casa de Davi. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E ela o desprezou, né, no seu coração. Então Mical ali, que era a primeira esposa, foi a primeira esposa de Davi, que foi dada ali pelo rei Saul, né, devido a uma missão que Davi cumpriu, né, e levou para o rei Saul 100 cabeças ele conseguiu ferir e matar 100 filisteus e levou aquelas 100 cabeças dos filisteus para o rei Saul. Então o rei Saul deu Mical ali como sendo a sua primeira esposa. Mas ela, quando viu ali Davi brincando, dançando e cantando de frente à arca, então ela desprezou Davi no seu coração. E eles trouxeram para dentro da arca do Senhor, e eles trouxeram para dentro a arca do Senhor, e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. Então eles conseguiram levar a arca até o tabernáculo, aquele tabernáculo que Davi havia construído especialmente para a arca do Senhor, né? Então ali eles fizeram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor, depois que eles conseguiram ter o êxito de transportar a arca desde de Judá até Jerusalém. Então logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele fez ofertas queimadas e ofertas de paz ali em nome do Senhor, e ele abençoou todo o povo de Israel. E ele partiu entre todas as pessoas, e ele repartiu entre todas as pessoas, até entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto aos homens, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim todo o povo partiu, cada qual para a sua casa. Então Davi ali, ele repartiu pão, né, bolo e carne ali entre toda aquela multidão, né, que estavam ali celebrando e comemorando, né, a chegada da arca do Senhor ali em Jerusalém. Então Davi retornou para abençoar sua casa, e Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi, e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, e com um dos vãos companheiros vergonhosamente se descobre a si mesmo. Então Mical, ela questiona, ela critica ali Davi, porque Davi estava fazendo aquela festa, né? E Davi estava dançando e cantando ali na frente da arca do Senhor. Então Mical, ela corre para receber Davi somente para criticá-lo, né? Porque Davi, segundo ela, estava tendo maus hábitos, maus gestos diante das criadas, né? Então é como se ele estivesse se despindo de frente das criadas, né? Versículo 21, e Davi disse a Mical: foi diante do Senhor que me escolheu diante do teu pai. Então Davi foi diante do Senhor que me escolheu diante do teu pai e diante de toda a sua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto eu quero dançar diante do Senhor. Então Davi fala ali para Mical, né, que foi o Senhor, foi Deus, né, que escolheu ele para ser soberano, né, diante de todo o povo de Israel, que ele só deve satisfações mesmo para Deus, pois foi Deus que escolheu ele, mais ninguém, perfeito? Então ele sempre vai cantar, ele sempre vai dançar, ele sempre vai se divertir, ele sempre vai se alegrar diante do Senhor. Então ele diz aqui: foi diante do Senhor que me escolheu diante do teu pai e diante de toda a sua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto eu quero dançar diante do Senhor. Então Davi está dizendo aqui que ele só deve satisfações para Deus, que ele vai dançar, ele vai brincar, ele vai festejar sempre que estiver diante do Senhor, né? Versículo 22, e ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista, e das criadas das quais tu falaste, por elas serei tido em honra. Então Davi diz aqui, ele
vai ainda se alegrar muito mais, né? Vai ainda se alegrar muito mais, né? E diante do Senhor, né? Ele será ainda mais feliz e mais alegre, pois foi Deus que o escolheu para ser soberano sobre todo o povo de Israel. Por isso, Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Então, por Mical ter zombado do rei Davi, ter criticado, ter condenado o rei Davi pela alegria que o rei estava tendo ali, né, por trazer a arca da aliança, né, até a casa até o tabernáculo, né? Então, Mical, depois desse dia, Davi não procurou mais Mical como mulher, como esposa. Então, Davi não teve mais relações com Mical. Então, ela não gerou nenhum herdeiro, nenhum descendente ali para Davi. Que Davi, a partir daquele dia, ele desprezou Mical e não teve mais nenhum tipo de relação com ela. Ele não procurou mais ela como mulher. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 6 do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te traga paz espiritual, saúde, alegria, riqueza, sabedoria, muita prosperidade para você e para toda a sua família. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. E não deixe de deixar também o seu like, o seu gostei. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!